que comer. Aqui no Brasil também é possível nós tratarmos as questões de poluição de uma maneira bastante contundente, diferente daquilo que pensavam algumas pessoas. Então, realmente, penso que o programa que aqui está se desenvolvendo pode ser levado a todos os estados brasileiros. Nós temos que ter um tratamento como nós estivéssemos em um condomínio de um edifício. Ou seja, cada um dos condôminos sabendo da sua parte para a resolução dos problemas. Quando se fala em poluição no Brasil, normalmente lembramos da Amazônia, com seus rios ameaçados pelo mercúrio e as matas pelas queimadas. Ou então de Cubatão, a cidade industrial onde os índices de poluição ultrapassaram todos os limites e que hoje passa por um programa de recuperação. Ou ainda lembramos da Baía de Guanabara, atração turística mundial, mas totalmente contaminada. Nesta série sobre poluição, mostramos casos tão graves quanto estes, mas muito menos conhecidos, e que por isso mesmo talvez tivessem menos chance de solução. Mas ela existe. O Rio do Peixe está aí para provar. Não basta a ação das autoridades. Precisamos aprender que ecologia é vida. Eu tive a felicidade de ter um pai defensor da natureza, muito amigo da natureza. E ele foi que me educou para defender a natureza em todos os pontos de vista, para garantir o futuro meu, dos meus filhos e dos meus netos. Dia da Compreensão Mundial. Existe sim, acredite se quiser. O dia existe, agora a compreensão, isso já é outra história. Mas sempre é bom saber que há um dia dedicado à compreensão mundial e que esse dia é hoje. Poucos lembraram, menos ainda comemoraram. Alguns, porém, até se anteciparam, comemorando a maneira deles, aliás, um jeito bem pouco compreensivo de ajudar o mundo a ter a paz sonhada. Pelo menos entre os homens de boa vontade. A primeira-ministra Margaret Thatcher, por exemplo, pediu a volta da pena de morte na Inglaterra, suspensa em 1965 e abolida na década de 70. Líderes de 8 nações indígenas brasileiras, por exemplo, foram até o Palácio do Planalto pedir a retirada dos garimpeiros na reserva dos Yanomamis, em Roraima. Foram, dançaram em volta da Estátua da Justiça e esperaram em vão o presidente. O dia é hoje. A compreensão mundial é essa? Programa de domingo.
terre, Gi, Zemlya. Em qualquer língua, o mesmo sentido. A morada do homem. Planeta Água. Planeta Vida. Berço da humanidade. Em 1961, o astronauta soviético Yuri Gagarin, primeiro homem a ir ao espaço, encantou o mundo com uma frase emocionada: a Terra é azul. Em 1986, ano internacional da paz, astronautas soviéticos a bordo da estação orbital Mir enviaram... Também retirar de pauta a ideia do prefeito Antônio Bellinati de criar uma subprefeitura exclusiva para a região norte da cidade. A Caixa Econômica Federal liberou dinheiro hoje para a construção de 283 novas unidades habitacionais. Segundo o superintendente regional da Caixa, Ernesto Benedito Nogueira, novos contratos serão assinados. Está previsto para a semana que vem, de acordo com a nossa área técnica da área de habitação e hipoteca, vai desenvolvendo esses processos. A semana que vem nós pretendemos assinar mais 217 unidades no plano empresário. Está previsto dentro de 20, 30 dias, já autorizado, que foi nos comunicado pelo nosso presidente, Dr. Paulo Mandarino, de construção de mais 1.700 unidades na nossa superintendência, isso abrangendo diversos municípios, desde de Cascavel desde Foz do Iguaçu até Jacarezinho e Santo Antônio da Platina. Esses processos, sim, esses processos são todos eles de baixa renda através da Coapar e cooperativas. Os londrinenses podem ver um concurso diferente até o dia 22. É a premiação para a vaca que der mais leite e gordura na hora da ordenha. O concurso faz parte do segundo torneio leiteiro da primavera, que foi aberto agora à tarde no Parque Ney Braga. Essa é a Gamada, uma vaca da raça holandesa que produz uma média de 48 litros de leite na propriedade. Num torneio realizado no ano passado, ela quase foi a campeã. Esse ano ela está de volta e promete ser um páreo duro entre os 60 animais participantes desse torneio da primavera. O torneio vai premiar em cada raça a vaca que produz mais leite. Mas não são somente as tradicionais raças leiteiras, como a holandesa e a Jersey, que podem competir. O torneio é aberto também aos animais de dupla aptidão, inclusive a família dos búfalos. Além do potencial leiteiro de cada vaca, vai ser avaliada também a quantidade de gordura produzida junto com o leite. Durante 4 dias, esses animais vão ser ordenhados 11 vezes, 10 valendo pela competição e uma outra ordenha para ser vista pelo público. Além das premiações por categoria, de todas as concorrentes sairá uma grande campeã em produção de leite e gordura. E é nesse prêmio que a Gamada está de olho. Durante o torneio, que é promovido pela Cativa, Confepar e Sociedade Rural do Paraná, vão ser realizados uma série de debates. O primeiro deles é hoje à noite, sobre análise e perspectiva para o setor leiteiro nacional. O presidente da Confederação Brasileira das Cooperativas de Laticínios, sou entrevistada que eu não gosto de entrevistar. Os segredos de um grande maquiador, Guilherme Pereira. Eu acho que não existe mulher feia. E o charme de um time muito especial. Vera Fischer, Cristiana Oliveira, Adriana Calcanhoto e Monique Evans. Ela e ele, em novo horário. Segunda, 7h30 da noite. Lembra da festa de estreia da nossa peça? Camarão na moranga. E as nossas férias na praia? Lembro também. Salada de linguado com manga. Para festas e férias memoráveis, junte 6 embalagens de meio quilo de caboclo, união ou pilão. Com o selo promoção 89. E troque pelo livro. Embalagens antigas acompanhadas de novas também valem. Informe-se nos postos de troca. Festa de férias. Receitas de momentos felizes.
controlam a capital paulista. É a Revolução de 32, que vai deixar um rastro de sangue como nenhuma outra no país. Em Guarujá, morre Santos Dumont, o pai da aviação. Na Praça 11, malandro que não toma tendência na vida, leva um puxão de orelha do além. Tanto você fez que São Jorge não teve outro jeito senão nos mandar aqui embaixo para sermos seus anjos da guarda. Cananga do Japão, nesta segunda, 20 para as 11 da noite. Um dos lugares mais bonitos do litoral do Brasil, a região dos lagos do estado do Rio de Janeiro, está ameaçado. As lagoas estão aos poucos desaparecendo. Você vai saber por quê nesta reportagem. Rumo ao litoral norte, a gente atravessa a entrada da Barra, a boca da Baía de Guanabara, e chega logo às lagoas de Piratininga e Itaipu. Continuando o sobrevoo em direção leste, a gente começa a encontrar toda a série de lagunas e lagoas da região dos lagos. Aqui, onde a natureza foi generosa, esculpindo essas incríveis lagoas e restingas, o homem está sendo inconsequente, destruindo um dos mais belos patrimônios naturais do Brasil. Como tudo na natureza, as lagoas têm um ciclo, sofrem transformações. A costa brasileira, por exemplo, foi muito modificada com o passar do tempo. O mar que antigamente batia nesses paredões foi fechando essas enseadas e baías com depósitos de areia. Restingas como esta que estamos vendo. As restingas transformaram antigas enseadas em lagunas e lagoas. E o processo não para aí. Com os entulhos despejados pelos rios e a ação das correntes, essas lagoas continuam se modificando. Os depósitos de terra e areia, em forma de esporões, começam a dividir o espelho d'água em lagoas cada vez menores até o entulhamento total. A formação, evolução e morte de uma lagoa dura milênios, mas o homem está acelerando esse processo natural e ameaça a vida de muitas lagoas. Os problemas mais graves, comuns a todas as lagoas dessa região do litoral do Rio de Janeiro, são: lançamento de esgotos in natura por falta de estações de tratamento e filtros apropriados. Roubo de areia de dunas e do leito de lagoas. Loteamentos mal implantados provocando ocupação desordenada. Privatização de praias com construção de muros bloqueando a orla. Aterros ilegais sobre as águas da lagoa para a ampliação de terrenos. Na Lagoa de Araruama, um problema a mais: a dragagem de conchas do fundo para a utilização em diversas indústrias. Isso altera o leito da lagoa, provocando a liberação do lodo e, consequentemente, tornando a água mais turva. A beleza de toda essa região atraiu gente demais, levando a uma violenta especulação imobiliária e obrigando antigos moradores a deixarem suas casas nas margens das lagoas. Seu Lauro nasceu em Maricá e há 82 anos assiste às modificações feitas na região, inclusive o fechamento da Barra de Maricá por uma estrada que impede a entrada de água e de peixes. Assistindo à força do mar, que uma vez por ano invade a estrada, tentando reabrir a passagem natural para a lagoa, seu Lauro conversou com a gente. O que mudou nesse tempo todo aqui, seu Lauro? O que mudou é que a gente tapou a barra aqui e o peixe saiu em Ponta Negra. O senhor morava onde antigamente? Eu morava ali naquele cômodo ali, ó.
aquele condomínio ali, bem na direção daquele condomínio. Os pescadores foram para onde? Os pescadores foram espalhando aí para a área, né? Está espalhado. Uma casa aqui, outra lá adiante, outra lá adiante. Longe das lagoas? Longe da lagoa. Além de expulsar os antigos moradores, a corrida imobiliária, principalmente às margens das lagoas de Saquarema e Araruama, tem provocado uma ocupação não só desordenada, como também ilegal. Um dos problemas mais graves aqui na região dos lagos é a privatização de praias. A população aqui reclama que não consegue chegar até a margem das lagoas, porque as propriedades particulares, principalmente os condomínios, colocam muros isolando as praias. Acontece que a faixa de 15 metros de largura na margem das lagoas é protegida por lei. Ninguém pode cercar ou construir. Mas proprietários de terrenos em frente às lagoas e principalmente condomínios estão não só cercando, como também aterrando o espelho d'água para aumentar a área dos terrenos. Dionê Castro, diretora de distrito da Serra, Superintendência Estadual de Rios e Lagoas, explica a situação. Essa daqui é uma planta que foi feita pela Serra, pelo 2º Distrito Regional, em que mostra o avanço do aterro dos condomínios sobre a Lagoa de Araruama. O que é que se pode fazer para que tudo que está aí não volte a acontecer? O que é que a gente pode fazer para sustar esse processo, tá? Para que a região dos lagos não continue a ser depredada? Então, esse trabalho vem sendo desenvolvido junto às prefeituras, sobretudo fazendo com que as prefeituras sintam a necessidade de cumprirem a lei. Nós ouvimos o presidente da Serra, Délio Leal. Ele nos falou da atuação da Serra na região da Lagoa de Araruama. A Serra levantou todas as ações visando privatizar as praias. Quer dizer, todos os aterros, os muros construídos principalmente pelos condomínios na Lagoa de Araruama, todas essas ações foram levantadas pela Serra num mapa que ficou pronto agora, a coisa de uns 15 dias atrás. Nós vamos prosseguir num processo de intimação desse pessoal e eles vão ter que derrubar os muros. Em que prazo que a Serra vai conseguir efetivamente liberar a orla para a população? Nós esperamos já começar as ações no final de setembro, início de outubro, por aí. Apesar dos problemas, alguma coisa mudou na região. A consciência dos moradores. Acho que agora a comunidade está consciente do seu papel. As associações foram criadas, temos aí a Marla, temos a APLA, além de várias associações de moradores da região. Então acho que é fundamental que a comunidade tenha a garra suficiente para cobrar do poder público, que eu acho que é o caminho que a gente tem que seguir. É ir à justiça e lutar pelos nossos direitos. As lagoas em seu estado natural, sem aterros ou áreas urbanizadas à sua volta, são verdadeiros viveiros para peixes, camarões e aves. Mantêm os lençóis d'água subterrâneos e tornam o clima mais ameno. Mas as lagoas estão desaparecendo e nos novos tanques artificiais que estão sendo construídos, não tem vez o homem simples, não tem vez o pescador. A seguir o SOS Natureza e as conquistas na área de meio ambiente conseguidas pelas constituintes do Rio e de São Paulo. O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis foi criado para proteger nossos rios, nossas florestas, nossa fauna. Mas a preservação da natureza não é exclusividade do governo, é um dever de todos. Preservar o meio ambiente é respeitar a vida. IBAMA, Ministério do Interior, Governo Federal. A Amazônia é notícia no mundo inteiro. Nos últimos meses, as mais importantes publicações do mundo, como Time, Stern e Paris Match,
enfocaram os problemas da maior floresta tropical do planeta. Nesta edição especial, Manchete mergulha na selva para apontar as ameaças à ecologia e mostrar alternativas diante do choque do progresso. Repórteres e fotógrafos percorreram 5.000 quilômetros quadrados para realizar um completo check-up da região. Para Manchete, a Amazônia não tem segredos. Nesta terça, finalíssima no Sem Limite. O assunto é Flávio Cavalcante. Dino Vasconcelos se aproxima da reta final, transformando em desafio Senhor, o rei do samba. Inspiração de sobra para o balé do grupo Nós da Dança. É Sem Limite, a partir desta terça em novo horário, 7h30 da noite. No mundo dos classificados é outra coisa. Aqui só tem gente comprando, vendendo, procurando e achando, fazendo e acontecendo. Empresas e empregos, serviços, gente amando, trabalhando, indo em frente. Classifolha de Londrina, o mundo dos classificados. Classifolha de Londrina, tá tudo aqui. Quebra de preços no El Cid. Você vai gostar. Calça Pierre Cardan, R$ 79,90. Calça Pierre Palman, R$ 79,90. Elos, R$ 79,90. Camiseta Polo, 20 cruzados novos. Cueca Zorba, a do passarinho, legítima, 2 unidades por 15. Camisa javanesa, R$ 49,90. E tem muito mais ofertas para você no El Cid. Não compre sem antes verificar os preços do El Cid. El Cid, Cornélio Procópio. Especial. Luz, câmera, ação. Eles estão prontos para gravar. Você sabe como se faz um filme pornô? Quais as suas curiosidades? Documento especial mostra a rotina destes atores e pergunta: trabalhar em pornofilmes traz complicações? E o perigo da AIDS? Como fica? Céu do Mapiá, coração da floresta amazônica, uma das principais comunidades da doutrina Daime no país. Um lugar que está atraindo gente de todas as partes em busca de curas. Quais os problemas sociais vividos por essa comunidade que conseguiu da ONU uma doação de 5 milhões de dólares? Sobre as vantagens, os adeptos garantem, o chá é mesmo milagroso. Documento especial, Televisão Verdade. Próxima quarta, depois de Cananga do Japão. O SOS Natureza deste mês fala sobre os problemas enfrentados pelos moradores de Ponta Negra, que fica exatamente na região de Lagoas do estado do Rio de Janeiro, que mostramos há pouco. O pedido de SOS veio por carta da Associação de Moradores e Amigos de Ponta Negra. A equipe do Terra Azul foi até lá. Qual o principal problema aqui de Ponta Negra? Seria importante as autoridades competentes tomar conhecimento da erosão que está acabando com a lagoa e o canal está precisando de inteira proteção. Que esse mesmo canal que irriga a lagoa, que leva a criação do camarão, do peixe, para abastecer mais ou menos uns 5 lugarejos aqui no estado do Rio, que vive totalmente da pesca. Então era preciso que as autoridades competentes olhassem para a proteção, para ajudar o enrocamento do canal, para que o mar viesse a irrigar totalmente a lagoa para trazer mais peixe. Sem o enrocamento, o canal está carregando areia para a lagoa, né? Está aterrando, está querendo derrubar as casas e aterrando a própria lagoa. E essa draga que está aqui não está fazendo enrocamento? Essa draga da Serra não está fazendo nada em prol da população. No momento ela está fazendo uma praia particular e vendendo aterros. E, por outro lado, a lagoa está perdendo totalmente a sua fauna. Em que os pescadores daqui de Ponta Negra estão sendo mais prejudicados? Estão sendo prejudicados porque estão aterrando as áreas que antigamente a gente pescava o camarão, pitu, então estão aterradas, né? E
estão vendendo os terrenos. Aqui não se sabe quem é que está vendendo terreno, a A e nem B, na beira da lagoa. Ainda não foi descoberto isso. Só aparece dono, cercando, né, as áreas dos pescadores. Está acontecendo aqui um negócio só de eu ganhar dinheiro, né? Veio uma draga para cá para fazer o enrocamento do canal, não é? Não está fazendo enrocamento do canal. Está fazendo aqui conveniência para eles. Ganhar dinheiro. De que forma? De forma de tirar 100 caminhões de aterro por dia e entregar para a mão dos outros. Entendeu? Entregar na mão como? Entregar e vender para os turistas, esses bacanas que está aí, né? Aqui de cima do Morro do Farol, em Ponta Negra, dá para se ver perfeitamente o tipo de aterros ilegais que estão sendo feitos em terrenos de margem de lagoa, por cima do espelho d'água, para aumentar a área desses terrenos. Um dos casos mais graves de aterramento em margem de lagoa é esse aqui, bem na margem do canal de Ponta Negra. Deuremir é presidente da Associação de Moradores e Amigos de Ponta Negra. Deuremir, o que aconteceu na verdade aqui, nesse terreno, ou melhor, nessa área que era de lagoa? Aqui eu estou aqui há 35 anos, Paulo. Aqui onde nós estamos, a gente estaria nadando. Hoje nós estamos, graças a Deus, aqui com os pés no chão, né? Mas essa área todinha foi aterrada, que a lagoa, ela se estende até a margem da estrada, que nós estamos da estrada, daqui para a estrada, a uns 500 metros mais ou menos. Foi tudo aterrado. Essa parte toda ali para trás? Essa parte toda aqui que você está vendo, até onde vai aquela casa, aquelas árvores, foi aterrado. E o que eles vão fazer aqui nesse local? Deve ser um próximo loteamento, né? Um futuro bem próximo aí, um loteamento. Mas isso é ilegal. Como é que a comunidade está atuando? Bom, a comunidade aqui está querendo a área exatamente para fazer uma área de lazer e aproveitar essa área, certo? Mas pelo que nós estamos sentindo, eu acho que vai ser um pouco difícil para nós conseguirmos isso. De que forma que esses aterros aqui estão prejudicando os pescadores? Bom, toda essa área de viveiro de camarão, que anteriormente fazia parte da margem da lagoa, hoje, como você pode ver, é um aterro. E claro que a criação, todo o desenvolvimento desses camarões que eram feitos nessa margem de lagoa não estão sendo mais. Acreditamos que em bem pouco tempo, se continuar esse abuso, esse crime ecológico, posso dizer que é um crime ecológico, a viscosidade da lagoa, e não só o camarão, como toda atividade primária, ela vai acabar desaparecendo como um todo. Está na hora de alguém fazer alguma coisa por Ponta Negra e estamos nas horas de a comunidade de Ponta Negra se reunir todos eles de mão para poder a gente brigar pelo que é nosso. É um direito que nos assiste. Então, nós vamos cobrar isso. A partir da denúncia dos moradores de Ponta Negra, nós procuramos a Superintendência Estadual de Rios e Lagoas, SERLA, e o diretor Luiz Armando Matos deu este depoimento. A SERLA vem realizando diversas obras no município de Maricá, especificamente em Ponta Negra, tendo como principal objetivo a recuperação do canal de Ponta Negra. Os moradores estão dizendo que a draga da Serra está jogando areia em terrenos particulares, aumentando esses terrenos e avançando por cima da lagoa. Os equipamentos que a Serra mobilizou para operar em Maricá, em Ponta Negra, elas fazem um serviço de dragagem e todo o material que está sendo retirado do rio está sendo colocado na própria faixa marginal de proteção da lagoa. Se houver alguma irregularidade, como por exemplo loteamentos em cima dessa área onde foi jogada areia, a Serra poderá intervir? A Serra intervirá com todo rigor. Terra Azul está recebendo um grande número de cartas de vários pontos do país. Você também pode escrever fazendo sua denúncia, sua reclamação para Programa Terra Azul, Rede Manchete, Rua do Rússel, 804, 6º andar, CEP 22.210, Rio de Janeiro. E como estão as constituintes estaduais no que diz respeito a meio ambiente? O término dos trabalhos está marcado para o dia 5 de outubro. No Rio e em São Paulo, o capítulo do meio ambiente fez muitas conquistas. Nós conseguimos aprovar coisas muito importantes, por exemplo, que proíbem jogar no meio ambiente substâncias cancerígenas e que provocam mutações genéticas, que as empresas paguem taxa pelo uso do meio ambiente, taxa essa que vai custear a reconstituição desse ambiente agredido, das encostas, uns dispositivos fortes de defesa dos rios, das baías, da Mata Atlântica, do litoral, dispositivos de fiscalização bem intensos, fazendo com que os funcionários públicos da área ambiental sejam obrigados a comunicar ao Ministério Público das agressões,
das infrações repetidas das empresas, de forma a impedir que a coisa se resolva por baixo do pano. No Rio de Janeiro, por exemplo, entre outras grandes medidas, nós estabelecemos o seguinte: ao longo dos próximos 30 anos, 10% dos royalties que o Estado do Rio recebe pela extração de petróleo vão ser aplicados em 2 projetos: a despoluição da Baía de Guanabara e a despoluição do Rio Paraíba do Sul. Isso significa que, independentemente da mudança de governos, não haverá descontinuidade nos investimentos para a recuperação desses 2 ecossistemas tão importantes. Em relação à defesa propriamente dita do meio ambiente em São Paulo, nós tivemos um avanço importante na área nuclear. Foi aprovada emenda, de nossa autoria inclusive, que pede plebiscito para o fornecimento de licença ambiental para a instalação de reatores nucleares. E em relação ao despejo de dejetos urbanos e industriais em qualquer corpo d'água, ele fica vedado no estado de São Paulo sem tratamento. Mas em alguns estados, as constituintes estão com dificuldades. O deputado federal Fábio Feldman, líder da Constituinte Federal na área de meio ambiente, está preocupado. Em Santa Catarina, havia uma proposta de reduzir a exigência do estudo de impacto ambiental e o respectivo relatório de impacto de meio ambiente, o RIMA. No caso de Rondônia, havia passado uma emenda que extinguia o órgão que é o principal responsável pela gestão ambiental naquele estado, que é o Instituto Florestal. De maneira que nós estamos monitorando, estamos mandando telex para todas as Assembleias Estaduais Constituintes, tentando prestar um apoio, e para as entidades ecológicas do Brasil como um todo. O que acontecer na Assembleia Estadual de Rondônia, ela afeta a floresta amazônica, de maneira que não é apenas um problema daqueles ecologistas que estão na região. Nós estamos tentando formar uma rede e, com isso, reverter esse processo. Transformar a discussão da Assembleia Estadual Constituinte numa discussão viva, com a participação da sociedade civil, para garantir, e mais do que garantir os avanços da Constituinte Federal, fazer com que nós possamos ainda mais ter leis mais rigorosas em cada estado para que o meio ambiente seja realmente respeitado. Gilberto Gil, o político, o poeta, o homem que procura a melhoria da qualidade de vida através de um movimento ecológico que vai mexer com todo o Brasil. Veja em instantes. O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis foi criado para proteger nossos rios, nossas florestas, nossa fauna. Mas a preservação da natureza não é exclusividade do governo, é um dever de todos. Preservar o meio ambiente é respeitar a vida. IBAMA, Ministério do Interior, Governo Federal. A Belina 90 tem uma grande novidade. Novo motor 1.8 e nova transmissão. Ford Belina, mais desempenho na semana e no fim de semana. Rebeldes controlam a capital paulista. É a Revolução de 32, que vai deixar um rastro de sangue como nenhuma outra no país. Em Guarujá, morre Santos Dumont, o pai da aviação. Na Praça 11, malandro que não toma tendência na vida, leva um puxão de orelha do além. Tanto você fez que São Jorge não teve outro jeito se não nos mandar aqui embaixo para sermos seus anjos da guarda. Cananga do Japão, nesta segunda, 20 para as 11 da noite. Lembra da festa de estreia da nossa peça? Camarão na moranga. E as nossas férias na praia? Lembro também. Salada de linguado com manga. Para festas e férias memoráveis, junte 6 embalagens de meio quilo de caboclo, união ou pilão. Com o selo promoção 89. E troque pelo livro. Embalagens antigas acompanhadas de novas também valem. Informe-se nos postos de troca. Festa de férias. Receitas de momentos felizes. A culpa foi toda minha. Ora, vai ter outro jogo, não vai? Toma aqui um biscoitinho. Não se preocupe, no sábado treinamos juntos.
Descubra você também seus melhores amigos, seus pais. Quais as chances do Partido Verde? Debate em Manchete, nesta segunda, depois de Cananga do Japão. A entrevista especial de Terra Azul é com Gilberto Gil, que esta semana está se apresentando na Europa. Antes de viajar, Gil conversou com a gente sobre política, poesia e mostrou em primeira mão o poema que fez para o movimento ecológico Onda Azul. Mãe zelosa, faz coruja, vejam como as águas de repente ficam sujas. Não se iludam. Gilberto Gil, baiano, 47 anos, muitos amores, 7 filhos, né? Gil, você está há mais ou menos 7 meses na Câmara Municipal de Salvador e se engajou na luta pelo meio ambiente, né? Você criou um movimento Onda Azul. Fala pra gente do movimento. Bem, o estímulo maior foi dado pela presidência da Comissão de Meio Ambiente da Câmara, que eu acabei assumindo. Enfim, criou-se essa comissão e eu acabei sendo designado presidente. E daí eu achei que a gente tinha que começar propondo alguma coisa, evidentemente, na área ecológica. Além de receber, mesmo abrir o diálogo com a comunidade militante ecológica de Salvador e receber, enfim, os pequenos problemas dali, ou os grandes problemas dali, eu achei que era preciso também ampliar uma discussão nacional. E como o verde era uma coisa que tinha chegado já assim de uma forma muito forte, eu achei que o azul estava precisando de um pouco mais de atenção. Então E por que litoral? Bom, a faixa litorânea brasileira é extensíssima. Além disso, muito populosa. As grandes cidades brasileiras, pelo menos uma boa parte delas, se concentram no litoral. A população é muito grande e os problemas que atingem essa população vivendo na faixa litorânea também são muito grandes. E problemas que acabam afetando diretamente o litoral, como é o caso, por exemplo, dos esgotos urbanos, a falta de esgoto. O problema do esgotamento sanitário nas grandes cidades é uma coisa que acaba atingindo o litoral. Você veja o Rio de Janeiro, Copacabana, Ipanema, São Conrado, Salvador, a faixa toda, Barra, Pituba, você vê Santos, você vê Recife, você vê João Pessoa. São todas cidades muito atingidas pelo problema do esgotamento sanitário urbano, que acaba poluindo as praias, criando a não balneabilidade das praias, coisas desse tipo. Outra coisa também são os esgotos industriais. Esses também são muito pesados, não se concentram muitas vezes nas áreas urbanas, embora muitos estejam, como é o caso do próprio Centro Industrial de Aratu e o Polo Petroquímico em Salvador, que despejam uma quantidade considerável de dejetos industriais no mar, junto à cidade de Salvador, com reflexos imediatos sobre as praias, sobre o litoral urbano mesmo de Salvador, enfim, e outros lugares do Brasil que também tem esse problema. O movimento Onda Azul vai fazer um fórum, não é isso? Agora começa dia 30 de novembro. Exato. Como é que está sendo isso? O fórum pretende o quê? Juntar, criar movimentação política nas câmaras de vereadores, do pessoal que vive no litoral, das cidades litorâneas, e depois estender isso para todo o interior. O interior tem rios, tem lagoas, tem vários problemas hídricos também. Bom, a gente soube que por causa dessa sua luta, né, e do próprio movimento Onda Azul, o Xing convidou você para ser aqui, digamos, o consultor e representante da Fundação Mata Virgem. Fala um pouco sobre essa sua ligação com o movimento do Xing. Bom, felizmente até no dia que eu lancei o Onda Azul aqui na praia de Copacabana, a convite da Prefeitura do Rio de Janeiro, o Sting acabou comparecendo, né? Ele estava hospedado no hotel de frente da praia, ele
perguntou o que está acontecendo aí. O pessoal disse, é o Gil que está lançando o movimento Onda Azul aí na praia. Ele foi lá e tal, acabou cantando, se solidarizando com a coisa. Mas anteriormente ele já havia me convidado para fazer parte do conselho da Mata, da Fundação Mata Virgem, que está precisando se implantar, precisando se consolidar no Brasil. E eu aceitei. Valas negras nas praias. Isso se repete lá, Copacabana está cheio, Ipanema tem um pouco. Aqui essa faixa é incrível. Você vê, as praias começam a ser abandonadas, quase ninguém vem mais. Não dá. O problema dos manguezais, que aparentemente não querem dizer nada, são aqueles ecossistemas ligados a foz de rio, enfim, aqueles conjuntos de vegetação baixa, litoral, o mar invadindo um pouco, entrando pela terra, se juntando com as águas que vêm de rio, formando aqueles lagos, formando aquelas partes de chaco e tudo, são viveiros importantes para camarões, para caranguejos, para uma série de mariscos e tal. Essas coisas estão extremamente ameaçadas. Tempo rei, ó tempo rei, ó tempo rei. O que a gente quer para a população mesmo, para todo mundo, é melhoria de qualidade de vida através da melhoria da qualidade das águas. Água para beber, água para tomar banho, água para tudo que existe por aí. Que a gente quer, e por isso que se chama Onda Azul. Transformai as velhas formas do viver. Gil, poesia ou política? No que você está mais engajado agora? Eu acho que por ser uma adoção nova na minha vida, uma coisa que eu comecei há pouco tempo, eu acho que eu estou mais mesmo trabalhando, dando meu tempo à questão da política, a questão do mandato de vereador lá na Câmara de Salvador, enfim. Agora a música é um background, é um pano de fundo eterno na minha vida, vai ficar sempre. E eu voltei a trabalhar um pouco com música esse ano, mas a dedicação maior tem sido mesmo a política. Em termos de música, você ficou uns 2 anos sem gravar disco, né? E agora lança o Eterno Deus Mudança. Fala desse seu novo trabalho. Olha, é difícil, assim, avaliar. É um disco que eu fiz muito assim, eu quero fazer, preciso fazer, as pessoas estão com a expectativa de que eu faça, tem saudade no ar, em tudo isso. Vamos fazer um disco. Agora, muito pressionado pelo tempo, pela exiguidade, pela falta de tempo. Eu fiz assim, fui fazendo as canções foram aparecendo, eu chegava em casa, me ocorria uma ideia, eu trabalhava, pegava o violão, fazia, no dia seguinte ia para o estúdio, gravava. Então foi tudo feito assim. Agora, eu gosto, enfim, sou eu. O Gilberto Gil de louvação, do início do trabalho, e o Gilberto Gil de agora, tem muita diferença entre os dois? Eu acho tudo parecido. Olha, meus discos eu escuto, às vezes, assim, discos de 8 anos atrás, 5 anos atrás, 12 anos atrás. Eu acho tudo parecido. Sinceramente, acho tudo parecido. Eu acho que eu canto muito de uma mesma forma. Eu tenho esse sotaque dali, da Bahia, esse jeito de expressão, não só no som da voz, como no gesto, no meu gestual todo. É tudo muito parecido, eu sou muito conservador até. Essa sua atuação em relação à questão ecológica tem influenciado o seu trabalho de agora? Quer dizer, pintaram algumas músicas sobre ecologia? Não, ainda não. Assim, composições não. Eu tenho aqui e ali escrito pequenas coisas. Outro dia mesmo para o lançamento do Onda Azul aqui no Rio, quando nós fizemos o show na praia, eu escrevi um pequeno poema ilustrativo do que seria assim uma anatomia da água, vamos dizer, um neologismo maluco, mas é um pouco isso, a anatomia da água, as várias tonalidades da água.
Ah, então dizer você... assim. Você queria que eu fizesse? Eu queria ouvir. Então deixa, eu nem sei de cor, eu vou ler um pouco. Vou aproveitar, vou dar uma dedilhada também no violão, tá? Terra, parte mar, água azul. Céu, parte nuvem, água branca. Palma, parte seiva, água verde. Peixe, parte sangue, água vermelha. Coral, parte sol, água dia. Luar, parte noite, água fria. Vida, parte forte, água sã. Morte, parte oca, água vã. Amar, parte Deus, água ardente. Sofrer, parte só, água ausente. Onda, parte ser, água estar. Azul, parte ter, água dar. Mãe zelosa, paz coruja, vejam como as águas de repente ficam sujas. Não se iludam, não me iludo. Tudo agora mesmo pode estar por um segundo. Tempo rei, ó tempo rei, ó tempo rei. Transformai as velhas formas do viver. Ensinai-me, ó Pai, o que eu ainda não sei. Mãe Senhora do perpétuo socorrei. Tempo rei. Uma descoberta que pode mudar tudo o que se sabe sobre a origem do homem nas Américas. Arqueólogos brasileiros mostram objetos que provam que a vida do homem no Brasil é muito mais antiga do que se pensava. Veja a matéria em instantes. O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis foi criado para proteger nossos rios, nossas florestas, nossa fauna. Mas a preservação da natureza não é exclusividade do governo, é um dever de todos. Preservar o meio ambiente é respeitar a vida. IBAMA, Ministério do Interior, Governo Federal. O Del Rey 90 tem uma grande novidade. Novo motor 1.8 e nova transmissão. Ford Del Rey. O requinte ganhou mais desempenho. Nesta segunda, nos aposentos de Domitila de Castro, uma surpresa inesperada para o imperador. A Marquesa de Santos. Nesta segunda, 14h. Uma noite de charme e encantamento. Debu 89. Dia 7 de outubro, no recinto da sede social do Andirá Tênis Clube. Apresentação do ator Fábio Vilaverde. Animação, Orquestra Universal Som Pop. Não perca esta oportunidade de participar de uma noite de sonhos e sofisticação. Debu 89, no Andirá Tênis Clube. Oferecimento, Presentes Godoy. O fino toque na arte de presentear. Rua São Paulo, 514, Andirá.
Com recursos do governo federal, o Programa Nacional de Merenda Escolar atendeu nos últimos 4 anos a mais de 50 milhões de crianças brasileiras. Brasil! Trabalhar é o melhor caminho. TV Independência Cornélio Procópio, emissora do Sistema Sul de Comunicação. Próximo domingo, Woody Allen em Conexão Internacional, uma das figuras mais importantes do cinema mundial. Quem é esse gênio apaixonado por Nova York e pelo jazz? Como o ator e diretor se relaciona com a crítica? Qual o seu processo de criação? Conexão Internacional, próximo domingo, 20 para meia-noite. Quem foram os primeiros habitantes dessas terras que hoje fazem parte do Brasil? Em que época eles começaram a viver aqui? Você tem alguma ideia sobre isso? Muito pouca gente sabe que 6.000 anos antes de Cristo, o litoral brasileiro já era habitado por grupos de homens. Esses homens deixaram a marca da sua presença aqui. Os lugares onde são encontrados restos de habitação humana antiga são os chamados sítios arqueológicos. Dos 400 sítios arqueológicos já registrados no estado do Rio de Janeiro, 250 estão aqui na região dos lagos. E a equipe do Instituto de Arqueologia Brasileira está escavando exatamente nessa área. Sítio da Malhada, próximo a São Pedro da Aldeia. Nesse lugar, a equipe do Instituto de Arqueologia Brasileira está realizando uma das maiores escavações arqueológicas do Brasil. Maiores não só em termos de extensão, quer dizer, de área escavada, mas também no que diz respeito à riqueza de achados. Neste lugar, os arqueólogos encontraram muita coisa deixada pelos homens primitivos. Machados, postes de cerâmica, pontas de lança, enfeites, pedras para cortar, moer, afiadores e mais de 200 esqueletos. A escavação em arqueologia tem que ser feita com todo cuidado, porque uma pecinha encontrada é importantíssima para um estudo posterior. Esses buracos aqui, para vocês terem uma ideia, têm até 3 metros de profundidade e foram escavados com pazinha de pedreiro e com pincel. Embora milhares de anos atrás, grupos de homens tenham até construído aldeias aqui, o sítio da Malhada não é dos mais antigos do Brasil. Os vestígios humanos mais antigos das Américas estão aqui, na região central, no Planalto brasileiro. Os cientistas ainda não sabem ao certo, mas acreditam que toda essa região reuniu durante milênios excelentes condições para a vida do homem na pré-história, muito mais do que o litoral. Na região central, toda essa área do norte de Minas, estados de Goiás, Bahia e até o sul do Piauí, existem imensos paredões de pedra, com milhares de grutas e cavernas, abrigos naturais para os homens primitivos que ainda não sabiam fazer casas. Quem eram esses homens que caçavam pelos campos e cerrados, lascavam pedra e viviam em grutas? Eles eram verdadeiros homens das cavernas, os homens das cavernas do Brasil. Atravessando o Planalto brasileiro, de oeste para leste, vindo de Goiás em direção ao Vale do São Francisco, a gente passa aqui na região dos Gerais, Bahia. Em todo esse percurso, existem sítios arqueológicos bem antigos. Isso quer dizer que o homem viveu por aqui há cerca de 11.000 anos. Mas no limite leste do Planalto fica Morro Furado, um lugar escondido no meio da Caatinga, onde arqueólogos do Instituto Goiano de Pré-História e Antropologia acreditam que o homem viveu há muito mais tempo. Morro Furado, Serra do Ramalho, interior da Bahia. Nós estamos a quase 1.000 quilômetros de Salvador. Aqui nessa região impressionante de montanhas e escarpas, a equipe do arqueólogo Altair Salles Barbosa tem feito descobertas que vão mudar completamente a ideia sobre a antiguidade do homem no Brasil.
o Morro Furado, que dá nome aqui à região. A gente sai de uma zona seca de Caatinga, passa por dentro do morro e vai dar num vale verde, com vegetação bem tropical. Esse lugar aqui é todo especial. É um conjunto de vales enfurnados. Esses canyons, essas gargantas, foram formados pela ação das águas. Nesses paredões, você encontra uma grande quantidade de grutas e abrigos que foram ocupados durante milhares e milhares de anos por populações pré-históricas. Quando os arqueólogos chegaram a Morro Furado, exploraram as grutas e abrigos com restos de habitação, foi como se aquele lugar tivesse parado no tempo. Eles estavam entrando na casa do homem pré-histórico. Nas paredes de pedra, pinturas por toda a parte. Os moradores desse abrigo de pedra deixaram restos de seus acampamentos nas camadas de cima. Antes deles, outros grupos moraram aqui e os restos dessa ocupação mais antiga vão sendo encontrados nas camadas mais abaixo. Para cada objeto que o arqueólogo encontra, fica a pergunta: de que época seria esse achado? As pesquisas da equipe do Altair Salles Barbosa, aqui em Morro Furado, começaram nesse sítio. Altair, conta pra gente como é que foi o trabalho de vocês aqui. Pelas pesquisas que desenvolvemos na região do Morro Furado, podemos ver que a região foi intensamente ocupada durante milhares de anos por sucessivas culturas, como podemos ver por essa escavação que realizamos aqui. Por exemplo, aqui em cima nós temos uma data de 1000 anos antes do presente. À medida que nós fomos aprofundando, fomos conseguindo datação cada vez mais antiga. Aqui nós temos uma data de 7.700, aqui nós temos uma data de 11.000 anos, e aqui embaixo uma sequência de datações de 18.570, 21.000, 26.600 e 27.000 anos antes do presente. E aí é que está a polêmica, porque qualquer achado mais antigo que 12.000 anos já causa uma reviravolta em termos de ocupação da América do Sul pelo homem. O professor Pedro Inácio Smith é o coordenador das pesquisas de Morro Furado. Professor Smith, então qual é a questão? Quer dizer, qual é a polêmica em si? Bom, o rolo, a briga, a dificuldade está realmente em que a tradição americana não quer aceitar datas para a América do Sul maiores do que 12.000 anos. Quer dizer, isso está dentro da teoria deles, dos dados que eles conseguiram comprovar. A teoria mais aceita de entrada do homem no continente americano é de que o homem teria vindo da Ásia para a América, atravessando o Estreito de Bering. E pelos esqueletos encontrados até hoje em escavações, acredita-se que essa entrada teria acontecido há cerca de 20.000 anos atrás. Maria da Conceição Beltrão, arqueóloga do Museu Nacional, acredita na antiguidade do homem no Brasil e nas Américas. Bom, para você compreender a antiguidade do homem no Brasil, você tem que primeiro ter uma visão de conjunto, porque nós habitamos um planeta, a Terra, não é? E isso forma um sentido geral. Então, se o homem está há 3 milhões de anos na África, se está há quase 2 milhões de anos em Java, há 1 milhão de anos, ali na boca do Estreito de Bering, por onde a fauna passou, e o homem nessa época era um caçador, atrás dessa fauna, se essa fauna está cruzando Ásia, América, há 2 milhões de anos, por que o homem disse não à América? É irracional. E agora, uma nova descoberta em Morro Furado veio reforçar essa posição. Nas camadas mais profundas das escavações, o professor Altair Salles Barbosa e seus colaboradores descobriram cinzas de fogueiras, ossos de animais e moluscos carbonizados com a data surpreendente de 43.000 anos atrás. Esses achados são os mais antigos encontrados até agora nas Américas. Betty Meggers, arqueóloga da Smithsonian Institution, a mesma instituição que fez os testes do carbono 14 no material de Morro Furado, tem uma opinião sobre esses achados mais antigos aqui. 43,000 years 43.000
5 anos? Pode ser. Mas terão que ser feitos muitos estudos antes de provar essa data, porque nós temos boas evidências, inclusive biológicas, de que o homem veio da América do Norte para a América do Sul. Nós não podemos explicar datas aqui que sejam 3 vezes mais antigas do que as do Norte. E até que essas datas sejam cuidadosamente examinadas, nós não podemos aceitá-las. Bom, eu sei de todos os riscos e problemas que envolvem essas datações antigas. Mas à medida que eu procuro interpretar as camadas e revisar o material da região do Morro Furado, mais acredito na antiguidade do homem nesse local. Tenho a profunda certeza de que a comprovação dessas datas seja apenas uma questão de tempo. A arqueologia em áreas tropicais está apenas começando. Muita coisa ainda pode ser descoberta. E as pesquisas em torno da antiguidade do homem aqui ainda vão tomar muito tempo, não só dos arqueólogos atuais, como também das futuras gerações de pesquisadores. Terra Azul volta no próximo mês. Até lá. Terra Azul, um oferecimento